De acordo com o direito internacional, o Irã tem o direito de manter um programa nuclear pacífico, assim como qualquer outra nação soberana. Isso é realmente inegociável, porque não podemos negar ao Irã o direito a um programa nuclear pacífico, enquanto aprovamos ou aceitamos que outras nações exerçam o mesmo direito. Não é assim que o direito internacional funciona. Portanto, segundo o direito internacional, o Irã está defendendo seu direito a um programa nuclear pacífico, assim como qualquer outra nação soberana faria. Excels escreveu, na verdade, que os Estados Unidos pressionaram para que não houvesse enriquecimento ou para uma paralisação de longo prazo, incluindo propostas como uma suspensão de 20 anos do enriquecimento de urânio ou até restrições permanentes. Qual é a posição do Irã em relação a fazer quaisquer concessões quanto às suas capacidades de enriquecimento nuclear daqui para frente, Dr. Marandi? A questão do enriquecimento nuclear para o Irã é inegociável. O motivo é que o enriquecimento de urânio é importante para o país, pois o Irã está desenvolvendo usinas nucleares e sempre enfrentou sanções. Então, por exemplo, se tivermos uma usina e, por qualquer razão, as sanções dos Estados Unidos impedirem o Irã de comprar combustível nuclear, enfrentaremos crises em vários níveis da economia, especialmente nos próximos anos, depois que outras usinas nucleares forem concluídas. Já vimos problemas semelhantes com a gasolina. Em ocasiões em que tivemos escassez, devido ao alto consumo no Irã, o preço da gasolina ficou em torno de 1 a 2 centavos por litro. 1 cent, between 1 cent and 2 cents a liter. 1 or 2 cents a liter. Imagine the difference between 1 ou 2 centavos por litro. Imagine a diferença entre o Irã e o lugar onde você está. É como sabe, simplesmente não dá para comparar. Então o consumo obviamente vai ser extremamente alto. No Irã, o governo paga enormes subsídios para a gasolina, e por isso às vezes temos escassez. Assim, o Irã precisa importar gasolina, e quando isso acontece, os Estados Unidos tentam impedir o Irã de comprá-la. O mesmo vale para o programa nuclear. Você sabe melhor do que eu, sendo um especialista em economia, ao contrário de mim, que construir uma usina nuclear é muito caro. A eletricidade é barata depois que a usina está pronta, mas a própria usina é dispendiosa. Então o Irã quer construir usinas de energia, e se não tiver o combustível, esse é um investimento enorme que acaba sendo desperdiçado. Por isso o Irã diz não, precisamos ser autossuficientes, ou pelo menos parcialmente autossuficientes. Mas mais importante do que isso é o fato de que isso faz parte da soberania do Irã. O Irã tem o direito soberano de enriquecer urânio. Qualquer país dizer ao Irã, você não pode fazer isso porque nós não queremos que você faça. É inaceitável. A Revolução Islâmica há 47 anos foi toda sobre independência, soberania e dignidade, e o Irã não vai abrir mão de nada disso. Tudo isso teve um preço muito alto. Portanto, a distância entre o Irã e os Estados Unidos é enorme. Isso significa que não há solução? Claro que há uma solução. Quero dizer, o Irã poderia cooperar com a Agência Internacional de Energia Atômica de uma forma que, se houver preocupações genuínas, essas preocupações possam ser tratadas de maneira construtiva. Já vimos isso acontecer com o JCPOA, que na verdade não foi um bom acordo para o Irã. O Irã fez muitas concessões aos Estados Unidos, na minha opinião, e os Estados Unidos nunca cumpriram sua parte do acordo, enquanto o Irã cumpriu, o que é outra história completamente diferente. Mas Trump rasgou esse acordo. Ainda assim, ele poderia ter servido de modelo. É claro que o Irã não aceitaria o JCPOA naquela forma, porque, como eu disse, os Estados Unidos não estavam cumprindo seus compromissos. Então seria necessário usar um modelo diferente, um em que os Estados Unidos fossem obrigados a cumprir seus compromissos. Há maneiras de fazer isso, mas a verdadeira questão é que os Estados Unidos, na verdade, não têm um problema com o programa nuclear do Irã. Essa não é a questão. Tampouco é a chamada questão dos direitos humanos, que é totalmente falsa. Quero dizer, as violações de direitos humanos, veja,
olhe para o genocídio. O genocídio em andamento no Líbano neste exato momento. Todos os dias o massacre de mulheres e crianças pelo regime israelense. E é claro, tudo isso está sendo realizado enquanto a mídia ocidental e os governos ocidentais viram o rosto, exatamente como fizeram em Gaza. Os maiores violadores dos direitos humanos são o Ocidente e seus representantes e aliados. Portanto, direitos humanos nunca foram a questão, nem o terrorismo. Eles criaram o ISIS, eles criaram a Al-Qaeda, eles bombardearam país após país. Isso tudo é terrorismo. Seus pilotos são todos terroristas. Os pilotos ou soldados que bombardearam escolas e hospitais no Irã e no Líbano, todos esses são terroristas. Então a questão não é o terrorismo. Quando Joe Kent renunciou, em sua carta de renúncia, ele disse que o Irã não é uma ameaça aos Estados Unidos e que o Irã não está construindo uma arma nuclear. E ele era, é claro, um indicado de Trump no mais alto nível, com o mais alto nível de acesso à inteligência. E ninguém jamais disse que o que ele disse estava errado. A razão pela qual a guerra aconteceu, o que a provocou, não foi o programa nuclear. Foi porque o lobby sionista quis. Foi porque o regime israelense quis. E é isso que Joe Kent diz, e é algo que todos nós já sabíamos. Mas esta é a primeira vez que isso vem de dentro do próprio regime. Então o problema que o Irã tem é que ele é independente, ao contrário de outros países da nossa região, e que se opõe ao genocídio. Ele se opõe ao império em Cuba, na Venezuela, na Síria, durante o apartheid na África do Sul e, é claro, na Palestina. Isso, especialmente na Palestina, é absolutamente imperdoável, opor-se ao etnossupremacismo. Então, o programa nuclear é uma desculpa. E é por isso que os americanos não querem realmente uma solução. Eles o usam como pretexto para sancionar o Irã. Foi isso que Obama também fez. Ele nunca removeu as sanções, suspendeu algumas, mas manteve a estrutura mais ampla no acordo nuclear. Portanto, a hostilidade em relação ao Irã não tem nada a ver com o programa nuclear. Não tem nada a ver com direitos humanos ou terrorismo. Tem a ver com a oposição do Irã a Netanyahu, ao sionismo, ao etnossupremacismo, ao genocídio em Gaza, à limpeza étnica na Cisjordânia e, é claro, ao genocídio no Líbano e à destruição da Síria, entre outros. E é basicamente isso. Se os Estados Unidos realmente quisessem resolver o problema, existem modelos que poderiam ser facilmente elaborados, em que o Irã preserva seu direito de ter um programa nuclear pacífico, e os Estados Unidos têm a garantia de que não haverá ameaça. Mas a mídia ocidental, por fazer parte do establishment político, ajuda os governos ocidentais a fabricar crises. Na verdade, há um bom livro chamado Manufactured Crisis sobre o programa nuclear iraniano que aborda esse tema em detalhes. Trump está agora bloqueando os portos iranianos no Estreito de Hormuz. O interessante é que um bloqueio provavelmente prejudicaria mais os estados do Golfo, porque eles importam tudo, do que prejudicaria o Irã. Além disso, o bloqueio de Trump representa uma ameaça direta à China, pois limita seu comércio e, portanto, sua soberania. E duvido que Trump esteja disposto a atacar navios chineses, ou russos, nesse caso. Bem, os relatórios de hoje indicam que navios iranianos foram impedidos pela Marinha dos Estados Unidos de entrar no Golfo de Omã. Explique para nós a resposta do Irã ao bloqueio de Trump. E como você vê essa situação se desenrolando no curto prazo? Bem, ainda estamos nas primeiras horas, então teremos que ver como o Irã reage. Também teremos que ver se o cessar-fogo se mantém e quando o cessar-fogo de 2 semanas chegar ao fim, o que acontecerá então. Mas o fato é que, como você apontou corretamente, as ditaduras familiares árabes no Golfo Pérsico são muito mais vulneráveis do que o Irã. O Irã não vai permitir que elas usem seus navios se ele próprio não puder usar os seus. E, portanto, esses países, que dependem completamente do petróleo e do gás, estarão em sérios apuros.
E o Irã tem muitos vizinhos, é um país muito grande. Ela tem 15 vizinhos e todos os seus vizinhos a leste, Afeganistão e Paquistão, ao norte, Turcomenistão, Rússia e Cazaquistão, através do Mar Cáspio, e Azerbaijão e Armênia, e depois a oeste e noroeste, Turquia e Iraque. Todos esses são acessíveis ao Irã para o comércio. Mas além disso, o Irã realmente acreditava que os Estados Unidos iriam iniciar o bloqueio desde o primeiro dia, em outras palavras, quase 2 meses atrás, no início de sua ofensiva contra o país. Então, antes disso, eles elaboraram um plano para mudar suas rotas comerciais e se tornar menos dependentes do Golfo Pérsico. Por exemplo, o Irã realiza um comércio extenso com o Paquistão, mas costumava comprar seu arroz da Índia. Então, antes de a guerra começar, como achavam que o cerco começaria muito antes, decidiram comprar do Paquistão e pagar o Paquistão com combustível na fronteira, tornando-se menos dependentes. Esse tipo de coisa já está acontecendo. E os iranianos são, não sei o número exato, mas cerca de 90% autossuficientes em produtos agrícolas. O Irã não é um deserto como a Península Arábica. Ao contrário do que muitos pensam, temos 2 cadeias de montanhas. Uma que atravessa o Irã de leste a oeste, chamada Alborz. Outra cadeia montanhosa se estende de norte a sul no oeste do Irã, chamada Zagros, e lá neva bastante. Nesse momento, acima de Teherã, as montanhas estão cobertas de neve. As pessoas sobem até lá durante o inverno, no início da primavera e no final do outono. Se houver neve suficiente, elas até praticam esqui. Portanto, o Irã tem muita atividade agrícola. Em geral, por causa de todas essas fronteiras e porque o Irã tem agricultura e produz muitos de seus próprios produtos localmente, devido às sanções, o país é muito menos vulnerável do que os regimes do Golfo Pérsico. Atualmente, os sauditas conseguem exportar, creio eu, cerca de 3,5 milhões a 4 milhões de barris por dia pelo Mar Vermelho. Mas fora isso, é totalmente dependente do Golfo Pérsico, e os outros ainda mais. Então os Estados Unidos estão prejudicando-os mais do que o Irã. Mas mais importante, eles estão intensificando a crise energética global que se aproxima. Acho que as pessoas não percebem totalmente o quão ruim as coisas vão ficar. As pessoas só pensam, bem, o preço da gasolina subiu, mas acho que muito em breve veremos tudo piorar bastante. E veremos uma crise na agricultura por causa do fato de que os petroquímicos e fertilizantes não podem sair do Golfo Pérsico. E o GNL, a escassez de GNL, vai criar sua própria crise. E então há, é claro, a gasolina e as refinarias que não estão produzindo. E claro, há o petróleo bruto. Todas essas commodities que não estão sendo exportadas estão fazendo com que a escassez se intensifique a cada hora, a cada minuto. A cada minuto que a escassez aumenta, tudo isso se acumula. Então a crise está se aproximando e Trump está apenas acelerando esse processo. O Irã, financeiramente, não está nada mal, porque o Irã tinha cerca de 200 milhões de barris de petróleo no mar, pelo que... Antes da guerra começar, eles venderam metade disso. E eles vêm produzindo petróleo em grandes quantidades e exportando-o desde que venceram a guerra, a preços muito altos. Então, ironicamente, o Irã tem ganhado muito dinheiro. O Irã ainda possui outros 100 milhões de barris que eventualmente vão se esgotar, e isso vai intensificar a crise global. Aparentemente, os russos já esgotaram todo o petróleo que tinham em alto mar. Eles tinham menos do que o Irã. Mas o Irã vai vender esses 100 milhões de barris. Portanto, financeiramente falando, o Irã está em uma posição forte neste momento em relação à moeda estrangeira. Assim, pode importar bens de que os iranianos comuns precisarão no próximo ano ou 2. Antes da guerra,
O Irã havia comprado muitos desses bens para se preparar para esse tipo de situação. Eu não vejo os Estados Unidos resistindo mais do que o Irã. Acho que a crise global vai colocar uma pressão crescente sobre Trump, e ele será prejudicado muito mais rapidamente do que o Irã. Os aliados dos Estados Unidos também serão muito afetados, porque países como Índia, Japão, Coreia e os europeus estão todos enfrentando uma situação muito crítica. É bastante interessante, na verdade, que a Índia, sob Modi, que era tão próxima do regime israelense, agora esteja sofrendo nas mãos do regime israelense e de Trump por causa da guerra que eles iniciaram. Essa é uma das ironias de toda essa situação. That's one of the ironies of this whole situation.